Olá, boa tarde, pessoal. Terceiro dia dessa semana, já viemos aí com semana passada muito conteúdo, essa semana tem sido incrível. Segunda-feira iniciamos falando de comunicação, ontem falamos sobre rotina, tivemos dois convidados muito especiais, o Rodrigo e a Sara. E hoje eu tenho a honra de dizer que eu chamei alguém que é mentora, inclusive nessa área que eu coloquei como tema, que é família, que é casamento, né? E o tema de hoje, né? O foco da semana era um novo jeito de viver em família, mas o tema de hoje é princípios básicos para um casamento leve e duradouro. Gente, eu só tenho 10 anos de casado, então eu precisava chamar alguém que verdadeiramente tem perícia nesse assunto. Então eu quero convidar para estar aqui com a gente hoje, trazendo princípios básicos de uma vida, de uma família, de um casamento duradouro, de uma forma leve, a doutora Luísa, a pastora Luísa, a minha tia Lu, né? Uma mulher incrível, vou convidar ela aqui. E sabe quem é que tem uma identidade firmada em Cristo e por isso pode executar a função que o Senhor lhe der. Tia Lu, Oi, que honra ter a senhora aqui. muita honra minha, bom te ver. Ai, que delícia. Primeiro, tia Lu, eu quero agradecer mesmo a senhora aceitar o convite. A senhora é uma mentora, como hoje eu falei, é alguém que me ensina. Cada vez que a gente está junto, cada café, por mais simples que seja, ele é uma terapia e é um aprendizado. Para mim tem sido sempre uma aula caminhar com a senhora. E hoje é uma honra estar aqui, dividir, compartilhar isso com outras pessoas. Poder compartilhar um pouco do que a senhora carrega, aprender e poder de alguma forma divulgar esse aprendizado que a senhora construiu. Então, primeiro, minha gratidão, meu amor, por a senhora ter aceitado e compartilhar aqui esse tempo com a gente. Ah, eu também te agradeço, viu, Valéria? Muito obrigada. Também aprendi muita coisa com você lá no Soso, e foi Ai, por ali que a gente acabou, né, se conectando, conectando. e então foi muito bom. E eu nunca vou esquecer, porque foram meus primeiros passos ali no aprendizado do Soso. Então, você também cooperou muito e colaborou muito comigo, viu, com o meu crescimento. Ai, eu aprendia mais do que ensinava, eu tenho certeza. E, gente, obrigada por todos que estão aí. A Pri, eu vi o Ellison falando aqui, tem bastante gente visitando a gente. Então, primeiro eu vou pedir para vocês mandar um aviãozinho e convidar mais pessoas para participar aqui com a gente. Vai ficar gravada essa live, esse conteúdo. E eu queria apresentar a Tia Lu um pouquinho, mas eu queria, na verdade, que ela falasse um pouco, porque eu acho que o maior. Tudo que eu pudesse dizer sobre ela é porque eu acho que nós não nos rebaixamos aos nossos títulos na Terra, né? O que eu posso dizer é que ela é uma filha amada de Deus que vive o propósito como filha. E a partir disso, ela exerce as funções e os rótulos que o Senhor a permite com excelência e maestria. Mas como o tema de hoje é casamento, Tia Lu, então eu queria que a senhora falasse um pouquinho da família da senhora, né? Tá bom. É, Então, você pediu para falar sobre princípios básicos de casamento leve e duradouro, né? E então vou começar falando do meu casamento, né? Eu sou 46, tenho 46 anos de casada, vou fazer 47 esse ano, que é Ah, 3 anos, vou fazer meio século, né? olha E, lá, pois é. bodas. Então, eu conheci o Mário foi na faculdade e ele era meu colega de classe, muito amigo, então a gente começou mesmo com uma amizade, né? E na faculdade de medicina, então nós dois somos médicos, nos formamos e eu fui fazer otorrinolaringologia, acabei ficando docente lá, fiz toda a minha carreira universitária lá dentro. Mas durante todo esse tempo de estudo, desde a adolescência, eu precisei demais de ser ajudada por Deus, por Jesus na cura da minha alma, da minha insegurança, de tantas coisas. O Mário foi uma pessoa que me ajudou, né? Ele foi a primeira pessoa que me olhou assim e elogiava as qualidades. Eu falava, gente, existe alguém que vê qualidade em mim, né? Então, tanto que era minha autoestima baixa. E daí, depois da amizade, a gente acabou, né, namorando e nós nos casamos, né?
E então, até hoje, né, nós começamos mesmo com uma boa amizade, né, uma admiração. Ele era um ótimo aluno, inteligente, uma coisa que eu não era, né? Ele ia muito bem na matéria, daí eu não, né? Eu estava na fase de me adaptar, de sair fora de casa, era difícil ficar lá na faculdade, no pensionato, então, e assim, ele não, ele estava indo super bem, e aí ele me ajudava muito, me ensinando também, me ajudando, né? E foi Ah, eu assim que a preciso gente só fazer um começou. comentário. Eu acho que o tio Mário agradecia da senhora não se sentir tão inteligente, né? Porque a Você senhora, já se fosse conhece ele, inteligente, né? ele não ia. Eu já conheço, eu queria muito que ele fizesse, aparecesse aqui e fizesse um Ah, comentário. quero um pouquinho Porque ele só. estaria. Ah lá, tio Vou ver se Mário. ele vai. Vem cá. Vem. Gente, A eles Valéria são um quer te casal ver. incrível. Se a gente vai falar de casamento, eles precisam A Valéria quer ver aparecer. Vocês você, precisam né? conhecer o tio Mário. Olá, Doutor tudo Mário, bem? ai, seja muito Tudo bom? bem-vindo, tio Mário. Tudo bem? Saudade de vocês, viu? Eu também, muita. É, Tio Mário, a tia Lu disse, começou dizendo que na faculdade ela não era muito inteligente. E é. aí o senhor começou ajudando ela e a partir disso vocês começaram uma amizade e um relacionamento. Eu falei que o senhor deve ter ficado bem feliz dela não se achar inteligente, porque inteligente tem certeza que ela só não se achava. Eu não sei se ela fez de burrinha para chamar minha atenção, para eu ensinar. Viu? Eu disse que vocês precisavam conhecer o tio Mário. É disso que a gente tá falando, um casamento de 47 anos com essa leveza, gente. Olha isso, que delícia. Obrigada, tio Mário. Eu vou fazer uma semana de casamento e eu vou fazer uma live só com o senhor. Ah, Tá bom, pode ser. aí eu vou ter que desmentir tudo que ela está falando hoje. Renato, você vai contar uma outra história, eu sei, é uma Tá É, outra bom. versão. Tchau, tchau. Engraçada, com Tchau, certeza. tchau. Tia Lu, eu precisava fazer esse adendo, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando de tema, né? A senhora vai falar em é, alguns momentos de ter essa leveza, da diferença que vocês são, mas continua a história. Me perdoa por interromper. não, foi bom. Pelo menos todo mundo conheceu o Mário, né? Então, daí Isso! foi um jeito de eu vencer um pouquinho, né? Começar a vencer a autoestima e a gente se casou, né? Mas todo casamento tem seus problemas, e a gente teve muito problema, não foi fácil, mas a gente começou com nossa amizade, e então a gente era muito amigo e tinha muito bom humor dentro de casa. Então acho que isso aí é uma coisa que também ajudou muito. Então, a E, senhora diria que um dos princípios para ter esse casamento leve, duradouro e firmado, né? A gente vai falar de outros princípios em Deus, mas uhum, uma das coisas práticas para jovens casais, eu já tenho 10 anos de casado, mas eu me sinto um bebê. Hoje eu ainda falei, eu aprendi só de ler os tópicos da senhora. A gente, e para nós, né, que temos vivido numa vida tão agitada, o bom humor, a comunicação com alegria, isso ajuda e é um princípio para é, manter porque uhum, desafios, como a senhora falou, difícil, todo casamento tem suas muito. particularidades, Tivemos, suas dificuldades. tivemos Tem. muitas dificuldades, né? Mas foi assim, a gente conseguia ir levando, né? Ajudava muito também o fato de as pessoas perguntavam, né? E não é ruim os dois serem médicos e vocês estarem na mesma profissão, como é que vocês se ajeitam, né? Mas a gente conseguia, claro, né, conversar. Mas uma das coisas que eu achei importante, que foi uma fase que a gente precisou aprender mesmo, que eu gostaria de repartir, foi a comunicação, né? Uhum. Porque é claro que a gente comunica no nível quando a gente está como colega, como namorado, né? Mas quando a gente entra num casamento, a comunicação ela tem que ser um pouquinho mais aprofundada. E nessa comunicação que a gente teve problema, né? Existe um livro até do Norman Wright que diz que a comunicação é a chave do casamento. E é verdade, porque a gente começou a derrapar muito na comunicação, né? Então, por quê? Porque o Mário era uma pessoa mais segura, tinha um modo de ver, claro, né? Cada um tem seu temperamento, seu modo de ser, sua história de vida. Eu trazia uma outra história de vida. E então, quando a gente começava a ter algum conflito, a comunicação ficava truncada. E isso
foi assim uma coisa que a gente teve que aprender. E foi bom, porque nós fomos aprendendo a nos comunicar, né? E aí essa comunicação, você quer que eu fale um pouquinho sobre a comunicação? Pode falar, Tia Lu, estamos aqui para É, aprender com a eu gosto senhora. de falar disso, porque a comunicação ela tem níveis, né? A gente começa no nível 5 que seria o mais superficial, né? São aquelas conversas clichê, né? Que é um nível baixo, tipo, eu falo que Fila do banco, fila da padaria, aquele nível de conversa que a é gente acaba tendo na conversa de rua, no elevador, primeiro né? de Eu chamo de elevador. conversa de elevador. Tudo bem? Ah, tudo bem, né? Hoje vai chover, não vai? Então, aquela conversa bem superficial, clichê, que você fala tudo bem, fala tudo bem mesmo você não estando bem, né? Meu Jonathan. E no nível 4, quando se aprofunda um pouquinho, você relata fatos, mas não de si mesmo. Você acaba relatando fato dos outros, né? Até Quer conta a dizer, sua história, mas tem outro personagem nela. Você vê, se você isso, contou a sua história é com outro personagem, você não tem é, uma confiança da sua vida, da sua é, intimidade. de se abrir totalmente, né? No nível 3 a gente arrisca comunicar ideias, né? Julgamentos, decisões. E isso também criava problema, porque, na verdade, a gente, quando tem uma ideia de uma coisa e ele tem uma ideia de outra, daí começa a ter um choque, né? Por exemplo, eu Então, ia no nível trabalhar, 3 a gente já começa a ter pois é, alguns porque atritos, né? eu voltava da faculdade com alguns problemas, né, de lidar com situações. Eu falava, hoje o dia foi difícil, porque eu fiz assim. Ele falava assim, por que você não fez assim, assim, assim? Aí eu me sentia desse tamanho. Eu falei, por que será que eu não fiz assim? Aí passou mais um tempo, chegou uma hora que eu falei assim, eu não fiz assim porque eu não sou você. Eu não sou segura, não sou. Então, daí a gente começou, né, a ver que isso gerava mais conflito, mas também não podia ficar calado, né? E o que muitos casais fazem. Eu brinco, Ah, né? já Que que gera conflito, eu vou paro de falar, fica todo mundo mudo. isso, e Não que é o o que você cristão ainda usa, né? Espiritualiza e fazia um jejum de palavras, né? Na verdade, não quer conversar com o outro, né? não quer, Então, ainda quer dizer que ele não está sendo responsável, né? Ainda vamos é, pôr na conta do jejum é. para ver se resolve. Então, Ai. esse nível 3, quando a gente começa a comunicar ideias, julgamentos, também já começa a trazer um problema se a gente não vai amadurecendo nisso, né? No nível 2 você está afundando, né? Aí, nível de alma. Aí eu começo a comunicar um pouco do sentimento. Eu senti isso, senti um mal-estar de ter conversado com tal pessoa, ou alguma situação me senti humilhada, a minha autoestima foi aquela, você começa a tocar um pouquinho mais em você. Mas quando chega no nível 2, no nível 1, que é o ponto mais alto da comunicação, que a gente chama de conversa, assim, no 2 para 1 já é uma conversa da alma. Você começa a falar de sentimentos, ter uma comunhão pessoal, emocional, abertura total. E a gente aprendeu isso, né? Então, quando um chegava e o outro chegava, primeiro que eu também já tinha aprendido, né? Não adianta chegar e começar a jogar tudo que você pensa, deixa. Às vezes eu mesmo falava, deixa eu chegar, eu já tinha chegado, né? Eu falava, deixa eu chegar. E, e também fazia a mesma coisa, eu esperava, meu marido chegava para ver, às vezes eu via que ele não estava legal, mas a gente começou a aprender. Claro que a gente lia muitos livros, né? Tem um livro do Larry Crabb que chama Os Homens São Ostra e Mulher Pé de Cabra, e a gente faz Eu estou isso mesmo, colocando né? aqui esses livros aqui, Tá gente. bom. Homens. A gente faz isso, né? Então, mulher, homem é ostra, mulher pé de cabra, que você quer a todo custo, né? Quer que ele fale, você não está bem. Não, eu tô. Não, você não está, não. Eu estou vendo que você não está bem, né? Então, fica quieta e esperar, né? E a gente foi aprendendo nesse não estar bem, por exemplo, né? Eu fui aprendendo a colocar meus sentimentos, tipo, hoje eu fiquei mal, né? Teve tal situação e eu me senti, então, o que eu senti, não
não é? Você me fez sentir, o que eu senti foi Exato. isso, aquilo, né? Ele também, então ele voltava e falava, ai, ele era chefe lá do Mário Gatti, né? Daqui a pouco ele trocou a prefeitura, então era um cargo de confiança. Eu falava, ah, eu senti humilhado, parece que eu fui rebaixado. Então, a gente começou a aprender a ter empatia, né? Porque começamos a conversar ao nível da alma mesmo. E isso é uma coisa que eu gosto de falar para casais, porque a gente vai pondo pano quente, ou joga as coisas embaixo do tapete, vai levando, né? E não fala realmente de sentimentos que a gente tem, né? Ah, eu senti ofendida, eu achei que a tua fala me fez a leitura de que foi uma crítica. Então, essas coisas a gente foi aprendendo a falar, a lidar, né? A expressar. E isso eu acho que Telu, gerou uma comunhão. e a senhora trabalha mais com casais, tem mais contatos com casais que eu, mas a senhora acha que isso é uma dificuldade? Porque nós, às vezes, conseguimos criar essa intimidade, essa comunicação com amigas, né, com pessoas, com mentores ou em outro lugar, mas a senhora acha que o casamento ainda as pessoas ignoram ou ai, fica nessa sensação de já que eu não consegui uma vez, eu desisto e eu paro, eu vou Uhum. treinando. Acontece muito e que Ah, precisa ser. Eu acontece. acho que a única forma de ser duradouro é quando chegar nesse É, nível de acontece. da comunicação no Acontece nível 1. e também a gente tem que ensinar, né? Porque às vezes você ficou com raiva, você que ficou com raiva, mas você fala assim pro outro, você me deixou com raiva. Não. O que você falou, né? Eu fiquei com raiva por causa daquilo, mas não você me deixou. Então, a A gente vai culpa não é aprendendo. sua, mas eu Pois preciso te é, comunicar que quando você faz isso, eu me sinto assim. pois E o é, outro também não se sentir ofendido e pensar, peraí, ela não está me culpando, mas é, eu preciso é. prestar atenção porque ela me comunicou Uhum. que é um E isso a processo gente de. foi, e nós fomos aprendendo isso, porque Uau. realmente, você imagina, assim, o Mário era uma pessoa muito mais segura e eu, nesse processo de recém-casado, alguns anos de casado, com toda a minha insegurança, que eu ainda não tinha sido curada, né, na minha alma, então, às vezes ele fazia uma crítica, e a crítica era construtiva, mas para mim era o fim do mundo. Né? Ai, o que você falou me machucou. Então eu falei, não, não é assim. Eu preciso resolver esse meu problema. Então, isso aí eu achei que foi assim uma coisa que uma graça de Deus, porque Deus foi trabalhando com a gente. Nós E a não senhora se tínhamos, permitiu ser curada também, né? nós A não senhora tínhamos na época, né, como hoje, né, cursos de ferramenta. casais, não tinha nada disso. A gente tinha que se virar. E nesse se virar foi a palavra de Deus, as coisas que a gente foi aprendendo. Por exemplo, eu fui aprendendo muito a honrar o Mário, né? Porque eu saí de casa para estudar em Campinas, né? Então eu tinha uma vida meio independente, né? Meu irmão mais velho, ele me dava uma mesada. Então a gente tinha uma vida, eu tinha minha vida independente. Aí a hora que você casa, e aí vem, né? Eu tenho que honrar meu marido, eu tenho que me sujeitar no sentido de estar sob a missão dele, né? E isso também foi tudo tendo que ser trabalhado. Né? Mas é interessante também outra coisa, né? Deus não faz nada sem propósito, né? Quando Deus fala para a gente honrar o marido, né? Foi uma coisa que eu aprendi. E à medida que eu elogiava ele, porque eu honrava, ele tinha vontade de fazer mais, de ficar feliz, né? Puxa vida, ela está me elogiando, deixa eu fazer mais, né? Então, Uau! é Olha uma aí coisa outra dica. legal Isso não também. estava nos três princípios, mas é uma dica de ouro. É, Ainda é, que a gente não está sentindo, eu garanto que mesmo que a senhora estava sentindo, às vezes, em momentos chateado, alguma coisa, a senhora entendeu que a senhora tinha um princípio é, para cumprir, que era a honra. Então a senhora é. elogiava e honrava. E ele acabava retribuindo. Então É. virou uma E outra disputa de quem honra coisa, mais. e outra coisa também que eu fui percebendo, que realmente Deus colocou uma sabedoria no homem que é peculiar, não é? Então, muitas Uma vezes os autoridade conselhos, também, né? quando trocava ideias e ele dava conselhos, eu via que sempre o conselho dele era sábio. Falava, puxa, eu tenho. Aí eu voltava para casa, ou depois da situação resolvida, eu falava, ó, aquilo que você falou foi muito bom, porque aquilo me ajudou. Aí pronto, né? Ele ficava muito cheio de si, né? É,
todo homem precisa de palavras de afirmação, né? Então, de encorajamento. E foi porque Deus fez assim, né? Então, isso realmente também ajudou bastante, né? E tem ajudado. Até hoje, né? A gente não pode deixar de elogiar, de falar as coisas boas que realmente todo mundo tem, né? Então, Tô essa anotando tudo comunicação aqui. foi um ponto-chave, tá? Um dos pontos-chaves. Tia Lu, eu vou só ler aqui o que o pessoal tá falando para ver se interage, de Tá. repente, alguma pergunta. O Edson colocou: parece que muitas vezes no casamento fica em segundo plano apenas pelo fato de que a comunicação não está sendo clara. A senhora diria que acontece isso? Às vezes as pessoas não se comunicam e aí um dos membros pensa que... Vou dar um exemplo aqui, tá? O marido não comunica o que ele está fazendo, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, por que que ele está priorizando naquele momento aquela coisa, e a esposa às vezes se sente deixada de lado. Ou o contrário, né? A esposa às vezes está num Uhum. projeto novo. Eu sei que a senhora tem experiência nisso. Às vezes a senhora entra em imersão para escrever um livro, por exemplo. Se não tem uma comunicação clara, um acordo claro, o outro, né, o tio Mário, por exemplo, nesse caso, poderia se deixar. Ah, ela não me ama mais, e a gente está com problema, eu estou abandonada. A senhora acha que a comunicação é a fonte para que isso. É. Muito, muito importante. E a reciprocidade, né? Que também, talvez, eu não sei, talvez eu não vá comentar isso, mas vou falar rapidinho, né? Essa ajuda mútua, né? Porque às vezes a gente vê casais numa competição, né? E às vezes, quando eu olho para trás e olho minha vida, eu fico pensando, né? Que marido que ia deixar a mulher ir embora, né, para o Japão, fazer um estágio de 40 dias, deixando uma filha, né, a Uau! Priscila, né, e Que tá incentivando aqui! e me incentivando a ir, né? Então eu Uau! vejo que isso era uma coisa assim que entre nós dois havia assim esse vamos vou estimular para crescer, assim como eu também estimulo o Mário a crescer, né? Teve um período que ele já tá, eu conheço o Mário assim na capacidade que ele tem assim de resolver situações e tal. E daí ele foi convidado para ser auditor na Unimed. Ah, eu acho que eu não vou, acho que eu não vou. Eu falei, vai, porque você tem tudo a ver com você. E até hoje ele está lá, né? E é uma coisa boa, porque todo mundo acha que ele faz o trabalho muito bem. Então, era para ficar 2 anos e até hoje ele está lá, vai já fazer mais quase 15 anos. Uau! Então, isso é uma coisa que um ajuda, né, Não promover o competir, né? outro. Promover. Promover o outro. Uau, é exatamente. Promover. É ter orgulho. Promover. O terceiro ponto acho que vai falar um pouco nisso. A Kátia colocou aqui também assim, ó. Acho às vezes que no casamento existe um sentido de posse e isso bloqueia o outro se expressar. Então, é uma coisa que é, a gente fala da comunicação, mas tem que trabalhar a alma também, né? Porque quando existe a insegurança, vem a competição, né? Quando existe a insegurança, vem os ciúmes. Então, existem vários sentimentos que começam a brotar porque a gente não foi tratado a nível de alma. Então, eu sugiro, né, que todos tenham esse tratamento da alma, façam uma Se revisão, né? Por que que eu estou me permita, né? sentindo humilhada? Por que que eu fiquei ofendida? Ah, porque eu estou me sentindo inferior. Ah, porque eu estou com problema de complexo que eu preciso resolver. Então, porque em um milésimo de segundo, numa conversa, passam vários sentimentos. Ah, ele está falando isso porque isso, né? Então, nessa hora é que você pode parar, né? E anota na cabeça, né, que você vai ter que resolver isso com Deus, né? Deus, Jesus, eu fiquei hoje sentindo isso quando meu marido falou isso, eu preciso resolver essa coisa interior. Então, isso é uma coisa que eu fui sempre trabalhando, né? Jesus foi me ajudando demais, né, nessa cura da insegurança, tudo, porque era tudo isso que gerava muita confusão entre nós, né? Então, eu acho que a gente carrega as bagagens, né? Bagagem das heranças que trazemos, as distorções do macho e da fêmea, as distorções dos temperamentos. Então, quando a gente conhece Jesus, a gente tem que estar num processo assim constante de transformação, porque até hoje eu vejo coisa que eu preciso mudar. Então, é uma transformação Todo dia, né? constante. Todo dia que a gente vai para o colo de Jesus, a gente E se quando você depara com alguma coisa. conhece propósito, e os dois estão com propósito, a gente caminha de um jeito diferente, né? Fica mais leve. Uhum.
A O leveza segundo... também, eu posso falar da leveza? Pode, pode, pode. A leveza, eu acho assim, que a gente, graças a Deus, assim, nós temos todos, desde a minha família, a família do Mário, nós todos temos muito bom senso de humor, sabe? A gente leva na esportiva muita coisa, não fica pegando muito no pé, e a família fica uma coisa alegre, leve. Quando você falou de leve, a primeira coisa que eu pensei foi no senso de humor, né? A gente sabe fazer brincadeira com coisas que damos muita risada, a gente, como família, a Até o gente que é sempre. sério, eu vejo vocês conseguem. Eu tive a honra e tenho o privilégio de fazer parte de casa, né? De café dentro da casa, e é gostoso porque vocês conseguem tratar um assunto sério, traz uma leveza ali, uma brincadeira, mas volta para o sério. Então não é uma vida levada de qualquer jeito, porque às vezes confunde de levar a vida na brincadeira. E não é, vocês É, conseguem viver esse bom humor e uhum, viver a vida de uma forma séria, que vocês levam as coisas a sério, caminham, são responsáveis, né? Têm controle e fazem muito bem feito tudo que vai à mão de vocês, mas vocês colocam bom humor, e isso realmente é visível. A gente vê leveza na caminhada e na jornada de vocês. uhum. A Pri escreveu que ela é a séria da família, mas Ah, você sabe, né? claro! Ela Mas é a mais Priscila, gente, séria, ela é né? séria. Não, agora eu vou contar o segredo. O pior é que ela é mesmo. Ela faz a piada e ela não ri. E aí a gente ri e não sabe se era pra rir. Ela e o tio Mário, eles são iguaizinhos, tá? E vocês são sérios, eu sei que são. Quem tá aqui sabe disso. A gente amo, Eu e a amo, amo a Carisma família somos de as vocês. palhaças, né? Isso, é. Vocês são. Ai, ai. Então, Então a senhora fala. diria que um dos pontos realmente é para leveza, para trazer a leveza. O duradouro acho que encaixaria muito na comunicação, né? É, Que se a senhora tivesse desistido lá no primeiro ano, no nível 5 de comunicação, onde está tudo muito superficial, se a senhora não tivesse se aprofundado, a senhora e o tio Mário não tivessem se aprofundado e uhum, ido para dentro de vocês e serem curados, né? Também, é. porque eu E acho que mesmo para no um nível casamento 3, saudável, né? Mesmo no eu acho nível que 3, né? Onde você começa a falar um pouquinho, né? Começar a comunicar seus sentimentos, suas decisões. Se você não está assim alinhado, nós estamos juntos construindo uma família, nós temos um propósito. Então, você acaba chutando desistindo. balde, né? E você põe Então, a para ser perder. duradouro a comunicação e mergulhar na comunicação e mergulhar na Uhum. cura da alma para que essa É, comunicação seja efetiva, né? A Tia Lu falou isso. de Jesus, mas Uhum. se você ainda não sabe como, né? Às vezes pode pessoas passarem por aqui e falar, tá bom, mas como é que eu falo com Jesus? Hoje existem caminhos, podem chamar a Tia Lu aí no direct, mas existem caminhos de se conhecer, a terapia do temperamento, ai, não consegui mexer ainda. Então vai devagarzinho, mas não desista de olhar para você com amor e de Uhum. saber que você não nasceu para ser menos, para ser inferior. Você é a imagem e semelhança de Deus, então você é pleno. Se você não está sentindo ainda assim, é porque tem dores, tem mentiras que você ainda está acreditando, né? E hoje nós É. temos já estudos, caminhos, livros, Uhum. ferramentas que ajudam nessa jornada de Ajuda cura. você. E eu fui E assim, na verdade, eu fui procurando, né? E eu acabei ficando assim, né? Quer dizer, estudando o que, que era a cura da alma, porque na época a senhora também, ainda estuda, Tia Lu? Conta aí. ainda estudo, né? Tudo que eu posso, eu estou lendo, às vezes eu estou lendo um livro, eu tô lendo a Bíblia, eu estou sempre olhando, né? Percebendo o que, que tem no personagem, por que, que ele reagiu assim, o que, que aconteceu, né? Então, eu estou sempre avaliando também, me avaliando, né? Então, acho que a cura da alma para mim foi uma coisa assim importantíssima, né? Foi muito bom. É. Eu fiz essa pergunta porque às vezes a gente fala, ah, eu já sei tudo. Isso, na verdade, nos leva, às vezes, a não mergulhar em si. O Ellison fez uma pergunta aqui também. Nos primeiros anos de casado, como lidar com as diferenças de personalidade e, e as diferentes necessidades? No primeiro ano de casado, a diferença de pessoas, né? Das Uhum. histórias, das famílias e as necessidades, que eu acho que no primeiro ano é o ano talvez mais desafiador, porque as necessidades ainda É, não são comuns. Legal, Ellison. é, é verdade. Como lidar, Telu? O Eu que vejo a senhora poderia dizer hoje aí? talvez eu poderia falar assim, eu vou fazer o teste de temperamento dos dois e vou ajudar. Porque hoje, como eu sou terapeuta baseada em temperamento, então eu consigo ver o temperamento, falou, ó, aqui, né, tem a parte boa, mas tem a parte fraca. Ó, fulano também é assim. Às vezes eu estou fazendo
quando eu estou fazendo a terapia do temperamento, às vezes a pessoa, por exemplo, o marido, ele vê o da esposa e fala, ah, é por isso que você é assim. Então ele começa a entender, né? E aí isso abre as portas para assim, para se comunicar melhor e se ajustar. Porque daí eu falo assim, tudo bem, isso te incomoda? Se incomoda, você precisa melhorar. Daí eu vou dando as tarefas para o casal, né? E o primeiro ano, com relação às necessidades, são difíceis mesmo, né? Porque realmente, assim, nós passamos períodos difíceis de fases econômicas, né? Por exemplo, teve um período que a gente comprou um apartamento, né? E que a gente tinha financiado. Daqui a pouco houve uma mudança nas regras econômicas e no financiamento que a gente não tinha nem dinheiro para como ver. Eu queria dar de graça o apartamento para passar dívida, né? Então, o Mário passou a dar mais plantão. E daí, se eu ficasse, ai, mas é sábado e domingo, você está indo trabalhar, está me deixando sozinho. Não, eu sabia que ele estava fazendo um sacrifício Por para um poder, tempo, por um propósito para um familiar. Uau. propósito. Então, eu também comecei a trabalhar bastante mais cedo, né? Então, a gente começou a procurar se juntar nisso, né? E eu tinha que entender, né? E às vezes eu não entendia, falava assim, mas domingo, vamos lá para a igreja, onde já se viu, fica descansando, né? Mas eu dei plantão sábado o dia inteiro. E aí eu tinha que parar, falar, para, Luísa, você tem que ser compreensiva. Então, tinha coisas que eu tive que me brecar, né? A senhora sentia, mas a senhora foi aprendendo a lidar e a ponderar, porque É, existia um é, propósito. Agora nós estamos em Corona, que é um outro momento que talvez os casais estejam muito desafio, porque mudou, né? A é, senhora contou, foi bom a senhora contar, porque é uma experiência onde a economia mudou, houve um problema na economia. Hoje nós não temos só um problema na economia, nós temos problema na economia, nós temos problema na saúde, nós podemos sair de casa. é, Nós temos vários problemas. Se as famílias não se ajustarem, não aprenderem a se perdoar, a se comunicar, sim, nós vamos ter muitos problemas de casamento, e não só no primeiro ano, né? A é. Beth colocou uma coisa aqui, ela fez uma pergunta, então deixa eu só achar ela aqui. Como lidar com as diferenças de objetivos que vão acontecendo durante o tempo de casado? Aqui a Beth já não Uhum, está falando de um primeiro ano de casado, está falando de um casamento que no meio dele uhum. mudou o objetivo. Como lidar com isso? É, eu, a gente tem que, talvez vai entrar naquela outra parte, né? Na Que a gente segunda, tem que, o segundo propósito, princípio, que é o propósito propósito alinhado, alinhado. né? Que é o segundo propósito. Quer dizer, você tem que ter um propósito, né? E nesse propósito, será que essa coisa nova que aconteceu está dentro desse propósito que você tem? Travou. Entender, Peraí que a senhora travou. travei? Mas voltou. Agora Voltou. só Não, é que repete a última. tocou o Ah, tá. telefone, eu Então desliguei. só repete a última fala. Tá, quando a gente tem um propósito, né, a gente tem que é, ter aquele propósito. De repente apareceu uma coisa nova, tá? Será que isso está dentro do propósito? Né? Se ele estiver dentro, então é uma coisa nova, mas nós temos que nos adequar, né, àquilo que é o nosso propósito. Vamos jogar fora aquilo que sai fora do propósito e vamos voltar a nos alinhar. Então, eu acho que a questão do propósito é muito importante, né? Por que que eu estou casada? Para que que eu casei? Né? Porque nós muitas vezes conversamos com casais e a gente pergunta, assim, eu já tive um casal que eu atendi que perguntei, por que você quer casar? Ah, porque eu acho lindo, domingo, almoçar junto, né? Ter uma mesa com filhos em volta, e a gente se ama e a gente quer fazer isso. Eu falava, é muito pouco. Eu falava, mas como que é pouco, né? A gente se ama, quer casar, ter uma família, né? Eu falei, não, é muito pouco, porque isso aí pode acontecer, pode acabar, e é muito pouco. E se um domingo não puder almoçar em família, o Pois casamento é. acabou. E se não tiver filhos, né? E se não Então, puder? É. aí eu coloquei assim, olha, a gente quando casa tem que ter um propósito eu não posso, né, fugir dos princípios da palavra de Deus, né? Quando Deus chamou Abraão, ele disse,
for te abençoar, para você abençoar muitas famílias da Terra. Então, quando o nosso propósito é abençoar muitas famílias, então você fala, deixa de ser uma família segundo aquilo que Deus tem, porque para a gente, segundo os princípios dele, porque daí quando a gente chegar lá, né, então a gente costuma criar um triângulozinho, né? Então o marido está de um lado, a esposa do outro e Deus lá no topo. Quando os dois estão seguindo ali, naturalmente eles vão se juntando. Por quê? Porque os Uau. objetivos são iguais, eles vão cada vez mais, cada um está buscando se alinhar com Deus e naturalmente a gente chega ali junto, né? Então, eu acho legal. E daí, quando você chegou lá em cima, aí eu mudo o triângulo, tá? Então, fica assim, tá? O que que eu faço? O casal tá bem e ele foca em ajudar as pessoas, tá? Então, eu acho que esse propósito é importante, né? Então, aí você cria filhos com propósito. As pessoas, eu quero Uau. ter filho. Por quê? Porque eu gosto de ter filho. Não. Eu falei muito pouco também. Né? Se você tem filhos, né? Você tem que pensar assim, eu quero ter filhos para abençoar essa geração. Eu quero ter filhos que eu vou educar de um jeito que eles vão ser pessoas que vão influenciar essa geração. Então, tudo que você tem propósito, você acaba, né, realmente se direcionando, vai dentro dos princípios da palavra de Deus, que a Bíblia tem todo o manual, né, para nós, e você segue aquilo e realmente vai dar certo, né? Uma das coisas que eu tenho lembrado, por exemplo, mesmo voltando à comunicação, mas no propósito também, que Efésios fala, né? Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, eu penso muito no casal. Quantas vezes a gente está, né, praticando isso aí, né? Ele diz, livre-se de amargura, raiva. Muitas vezes a gente não livra, né? Não se livra e a gente continua alimentando a amargura, a raiva, né? Quantas mulheres eu já vi, né, fazendo jejum de sexo, né? Vou deixar castigar meu marido, né? Então, e daí ele cai na internet, na pornografia. Então, tudo que Deus fala, tudo que está lá na palavra de Deus é tudo para proteger o teu casamento. Mas a pessoa, ela não pensa, né? Por isso que eu acho super importante, né? Qualquer pessoa que está ouvindo aqui, usa a palavra de Deus, usa os princípios da palavra de Deus, porque é o jeito de dar certo o casamento, né? E ele vai É a nos única forma ajustando. segura. É uma forma segura, Você né? pode usar outras e tem outras milhares de ferramentas, mas todas precisam voltar e alinhar com o É, propósito, né? é. Quando a Sara falou de propósito, eu queria, eu acho que esse versículo acabou respondendo a minha pergunta que eu ia colocar. Qual a dica que a senhora daria para quem talvez está perdido agora no casamento, acabou de conhecer Jesus e não conhecia Jesus antes de casar? Não tinha, porque a senhora e o tio Mário já eram cristãos, né? Então vocês já tinham, de alguma maneira, um propósito quando vocês casaram. Mas para quem não tinha, para quem não conhecia e está conhecendo Jesus agora, mas o esposo não tá, ou é o marido que está conhecendo a esposa e ainda não quer saber disso, o que a senhora diria? É. Eu diria o que o Pedro falou, né? O apóstolo Pedro, ele diz na primeira carta dele, no capítulo 3, ele diz, né, para as mulheres, né, ganharem os maridos sem palavras, né? Então, eu já falei demais, sabe? Porque eu não contei, mas o Mário, quando eu conheci o Mário, ele não era cristão. E eu era líder da Aliança Bíblica Universitária na Unicamp, e eu comecei no estudo bíblico, quando ele terminou com a namorada dele, eu fiquei com dó, porque ele morava em São Paulo, e todo final de semana ele voltava, só saía com ela. Falei, e agora ele ficou sem amigo. Então, eu falei assim, vamos conhecer um grupo de estudo bíblico? E foi assim que eu levei ele para estudar a Bíblia. Uau, olha lá, eu não conhecia, gente, essa história lá. Então, eu comecei a levá-lo para estudar a palavra de Deus. Então, Uau. é,
então existia um desnível, né, na questão espiritual, porque ele estava começando, né? Começando. E eu falava demais. Até que eu aprendi que eu tinha que parar de falar, porque eu ficava, né? É, Espertinha, a Pri falou aqui, ó. A Pri espertinha, né, Pri? Dando então aula agora. Quem tava com dúvida que dá para encontrar o propósito. Ai, mas precisa ser dentro da igreja? Não, você só precisa ser espertinha. mais espertinha e tem que ser muito No firme, né? Senhor, no Porque Senhor, espertinha no Senhor. não, porque na época eu falei pro Mário assim, ó, você quer namorar comigo? Vai ser assim, final de semana eu vou estar na igreja, não tem jeito, né? Então você vai, e Deus vai estar sempre em primeiro lugar. Se você aceitar isso, então tudo bem. O Mário fala assim, eu pensei assim, aí eu aceito, porque depois eu mudo a cabeça dela. Mas não conseguiu. Na É, verdade, a senhora era muito firmada no seu propósito. é, A senhora era muito firmada. Então, eu acho é, que o julgo desigual, ele só é um problema quando a gente não está segura da nossa identidade, do nosso pai, do nosso é, propósito. E Aí aí sim depois, o outro então, pode me aí influenciar, ele mas se se não. converteu, né, através dos estudos bíblicos, né? Mas eu falava demais, no sentido de insistir, de ser aquela chata. E fui aprendendo, né, que eu tinha que ficar mais calada, que Pedro diz, né? Ganhem sem palavras, quer dizer, ganhem com suas atitudes, né? Atitudes de amor, de mansidão. Ele fala, o apóstolo Pedro fala disso, né? De ter Uhum. atitudes de mansidão, né? Então, é uma coisa que é um conselho que eu daria, né? Então, vamos deixar esse linguajar insultante, né? Como disse aqui em Efésios 4, né? Então, Uma palavras comunicação de ásperas, amor. né? Se a gente Palavras pudesse ásperas. resumir, comunique amor em atos, palavras e ações ao seu marido ou à sua Isso, esposa. E é, com certeza o ambiente da sua casa vai mudar e o propósito vai começar a alinhar. Talvez agora você não está vendo esse propósito, mas se você já é casado, Deus ele é um Deus de propósito. Então, é, ainda que não esteja, não está claro, não consiga comunicar, continua firme naquilo que Deus está te dando, continue se alimentando da palavra, continue alimentando em comunicação de amor, em atos, é, palavras e ações, né? Então, que as suas ações comuniquem amor, que os seus atos. Mas a Léria, ele ainda não, né? Doutora Luísa, minha casa ainda é uma bagunça, meu marido ou minha esposa ainda não vive isso. Viva você. É é. um desafio, mas vá Uhum, vivendo, vai pondo diante do Senhor e Ele está com você e vai comunicando. Tia Lu, acho que a gente precisa ir por terceiro ponto. vamos Voltando aqui, lá. pessoal, primeiro princípio, comunicação. E aí a Tia Lu colocou sobre, né, ir para os níveis, vai chegando no nível 3, no nível 2. A comunicação vai ficando desafiadora, mas persista em aprender a se comunicar, em aprender a olhar para você, em aprender a buscar no Senhor cura. No Uhum, princípio 2 é propósito alinhado. E aí o uhum. princípio 3, A gratidão, né? Então, o princípio 3 é a gratidão. Eu acho que todo mundo, né, fala da gratidão, ainda mais hoje, né? Hoje em dia a gente escuta tanta gente, seja grato, faz uma lista das coisas. Mas a gratidão é uma coisa que tem que existir mesmo, além de fazer muito bem, né? É, essa gratidão eu tenho, olho para trás, porque eu era tão complexada, né? Com tanta coisa que eu falava assim, para casar comigo tem que ser um burro, né, e um cego, né? Deus do Então, céu. é, mas era assim que eu pensava e eu me via, né? Mas depois que a coisa foi mudando, por isso que quando o Mário começou a me elogiar, para mim aquilo ali era assim, né? Uma maravilha, né? Imagina uma pessoa me elogiar, né? Mas, então, o que que aconteceu? Que com o tempo, né, eu comecei a entender o que seria da minha vida, né, se eu não tivesse um Mário, né, me estimulando, me ajudando, né, me proporcionando tempos para eu estudar. Tinha época que ele que ia levar as meninas na escola para eu poder estar lá no consultório. A gente se dividia e dividia muito bem as tarefas, né? Mas olha, toda manhã quando eu acordo, que eu vou fazer minha oração, eu agradeço por estar com o Mário, por ele ter me dado esse casamento, essa família. E essa gratidão, eu acho que é uma coisa que torna leve, né? Mesmo nesse tempo de, de coronavírus, de Corona. isolamento, né? Eu fico pensando, graças a Deus, né, que o Senhor nos ajudou a construir uma vida, de chegar até aqui, e a gente está junto, porque a gente é amigo,
né? Porque o duro é quando ou você se torna um irmão ou você torna dois desconhecidos dentro da casa com o passar dos anos, né? Então, Uau. eu já vi acontecer isso. Nós dois vivemos bem porque vivemos como irmãos, mas não vive como um casal, né? A outra coisa também é nós dois estamos vivendo porque a gente sabe que tem que se suportar e esperar a vida acabar. Então, a gente acaba não Muito tendo. difícil, né? Vai até antes, não é o que a Bíblia nos diz, né? Se nós É, queremos vida e vida em é. abundância. Então, E, e esse a, esperar a e a vida acabar. gratidão, né? A gente vai. Todo dia você para, pensa um pouquinho como seria a sua vida sem, né? Sem o marido, né? Como seria na minha vida, eu penso, como que eu poderia ter conquistado as coisas se eu não tivesse o marido me apoiando, me ajudando, né? Então, eu estou sempre agradecendo a Deus por ele ter me dado de presente um marido, né, como ele. Então, isso também gera assim uma leveza e gera também uma alegria de você viver, de estar junto. Então, acho que a gratidão é uma coisa muito importante. Às vezes a gente não valoriza. Muitas vezes você só vai valorizar a hora que perdeu, né? Então, eu lembro de uma senhora que trabalhava na nossa casa, que ela disse uma vez ela perdeu o marido, e depois a gente se encontrou, ela disse, ai, o Zé era tão chato, mas preferia ele chato comigo do que ele morto, né? Então, às vezes a gente só vai valorizar a hora que perder. E é a hora que a gente tem que estar sempre valorizando, agradecendo a Deus, né? Porque a hora que a gente perde já é tarde demais, não é? Então, a gente tem É que. triste, né? Saber que eu tive que perder, porque eu vou ter que lidar com outra coisa para aquilo que eu não fui grato. Mas a hora que eu li, a Tia Lu mandou para mim antes, e eu vou comentar, a hora que eu li a gratidão pela vida do outro, pelo quem o outro é. Pelo... Eu fiquei pensando, meu Deus, quanto isso. Eu falo muito de gratidão, eu tenho falado muito sobre gratidão para as mães, agora quando eu falo para mães, eu decidi trazer sobre casamento, porque eu entendo que a base da família é o casamento para que a gente crie filhos, eduque filhos, né? Eu preciso construir um casamento de acordos, saudáveis. E para a mãe ser grata pelo filho é muito fácil. É. Para você agradecer. E ainda assim eu vejo a gente, né? Eu que trabalho com mães, vejo que as mães esquecem de agradecer, porque elas são gratas, mas não comunicam às vezes para a criança, tá? E eu parei e falei, meu Deus, se pro filho, que é fácil você ser grato, quando eu falar para qualquer mãe, ah, você é grato pelo filho, o filho pode ser arteiro, pode estar fazendo o que a mãe vai falar, sou, eu não queria perder. Imagine pelo marido. Falei, gente, é uma coisa que eu nunca pensei nem de comunicar. E eu comunico em casa, mas não é rotina. Em mim, eu tô aqui abrindo e expondo, né? Porque não tá, faz parte da minha rotina. Ser grato por quem ele é, por quem Deus criou ele para ser, por quem ele tá sendo, pelo posicionamento, né? E diariamente, eu acho que fazer isso é o que a senhora falou, todos os dias na minha oração eu sou grata pelo Mário. E eu garanto que isso não começou agora que vocês já estão com a vida construída. Eu garanto que isso começou antes, foi no processo, para que fosse ficando Uhum. mais leve, né? Porque quando você é grato, você vê Uhum. o lado bom, você não foca no que tá ruim. Então, quando ele te irrita, você lembra que ele tem coisas positivas. Quando Uhum. algo sai do controle, eu acho que a gratidão ela traz isso também, né? Ela traz um Uhum. olhar para o que Deus criou, né? Seu Uhum. marido é o que Deus criou ele para ser. Ele pode até não estar expressando. Sua esposa é o que Deus criou ela para ser. Ela pode hoje estar falando através das dores, mas quando a gente começa a ser grato, a gente começa a exaltar aquilo que é a essência do outro, né? É. Uhum. E é a questão também, uma coisa que eu aprendi, quando aqui nesse trecho que eu falei, né, que eu li, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né? Porque o Espírito Santo, a gente pensa que é só porque eu falei mal, ou não agi bem, mas eu entendi que quando você não trata bem aquele que Deus ama, você está entristecendo o Espírito Santo. E Deus ama os nossos maridos, Deus ama a todos. Então, quando você trata mal a pessoa que Deus ama, você entristece o Espírito Santo. Então, esse Uau. entendimento para mim também foi muito importante, né? Para eu estar sempre atenta, né? De que eu preciso estar fazendo o bem, né? E amando aquilo que Deus me deu, né? Uau, que delícia, Tchalu. Tchalu, foi uma aula. Quem tá aí com a gente tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês queiram colocar? Vou abrir agora para o pessoal. A Regiane disse assim: Mário e Lu são exemplos para mim e para minha família. Louvo a Deus por tudo que eles semearam em nossas Eles vidas. são de Brasília, são nossos amigos amados. Que delícia! Mudar a atmosfera através de atitudes
e propósito de Deus. A Dri Bucheroni, Buquerone. ela, Bucheroni, ela É, comentou: mudar a atmosfera através é das atitudes e propósitos de Deus. importante, Demais né? isso. É exatamente Porque esse propósito, né? Esse declarar. porque a gente vê como a mulher, né, é importante, né? Se a mulher, mãe, ela acorda mal-humorada, a casa inteira fica pesada, não fica? E quando você está assim, leve e agradecida, está contente, você está ali, né, ou você vê um problema, mas você não traz aquele peso, você cria uma atmosfera onde existe leveza, né? Existe a presença de Deus, né? Então, a Adri disse, eu sou filha dela. A Adri escreveu. Ah, É cadê? minha Deixa filha eu lá. Ah, espiritual. que linda! É, Incrível a Cris falando aqui. Alguém tem alguma pergunta? Obrigada por focar no propósito. A Beth falou isso mesmo, Beth. Viva através do propósito de Deus, porque as coisas vão alinhando. Eu acho é um caminhar. É um propósito até para acordar, gente. Olha, quando a gente passa por uma dificuldade, acho que nesse tempo de pandemia, nunca um propósito me moveu tanto quanto nesse tempo, porque eu acho que no meio da dificuldade, no meio do. E agora o que vai acontecer? Quando a gente tem um propósito, não importa como está lá fora, a gente tem uma certeza aqui que a gente está continuando naquilo que Deus está nos direcionando, é. e a gente ouve o propósito, a Uhum, gente alinha. Vai no que a senhora disse, é novo, mas isso eu jogo fora, porque não faz parte do meu propósito, e eu volto para o que faz parte do meu propósito, é. né? Tia Lu, se a Uhum. senhora pudesse deixar um conselho aqui para as mulheres, agora a senhora encerrou falando da mulher, da atmosfera, da mudança da atmosfera, para as mulheres, porque a maior parte do meu público tem os homens aqui, e eu sei que eles vão agradecer, porque se as mulheres mudam, os maridos ficam felizes, mas para as mães, para as mulheres, se a senhora pudesse deixar um, um conselho, algo mesmo de como manter o casamento, como estruturar o casamento de uma maneira leve, como a família toda, né? Porque a gente sabe que travou, a senhora tá me Vou ouvindo? carregar aqui, espera um pouquinho só. Esqueci de ligar aqui. Tá. Uma Tá. travadinha? Eu daria de conselho, né? Eu deixaria de conselho. Na verdade, são esses três pontos mesmo, né? Aprender a se comunicar, mas comunicar sentimentos, né? E não ficar na defensiva, mas lembrar que Deus usa situações e pessoas para nos fazer melhor, ser melhor. Então, aquilo que você escuta já é um instrumento para você se avaliar e poder melhorar, né? Então, a comunicação nesse nível da alma, né, que ajuda o alinhamento, né, de propósitos, né? Então, senta, fala qual será o nosso propósito de vida. Se você nunca sentou e parou para pensar nisso, eu acho importante você sentar e alinhar com seu marido o propósito, né? Entendendo que quando os dois trabalham para o mesmo propósito, não existe é, aquela coisa de cada vez vai se distanciando, andando em paralelo e cada vez vai ficando mais longe, né? Mas pelo contrário, o propósito, principalmente quando você foca nos princípios de Deus, a tendência, lembra do triângulo, é alinhar e levar Bonito. você cada vez mais perto um do outro, né? E a gratidão, gratidão acho que é em todos os níveis, né? Não precisa ser só pelo marido, é pela família, pela casa, pela comida que você tem, por tudo que você tem, né? Você pode ser grato. Falar, mas eu não tenho nada para agradecer, né? Você não conhece o marido que eu tenho. Não, Deus conhece todas as coisas e Ele pode mudar, né? Eu sou, assim, a prova viva da transformação de pessoa, né? Em todos os sentidos, em termos de alma, do modo de ser, de tudo na carreira profissional que Deus fez, assim, é muita coisa. Então, eu posso dizer com certeza, confiar e se alinhar com o propósito de Deus é sucesso. Ai, tia Lu, obrigada. Eu ficaria aqui mais umas 10 horas. Mas o Instagram daqui a pouco derruba a gente, ele não gosta de muitas horas. Para salvar a gente tem um tempo, então eu preciso pedir. Tá. Então, eu quero agradecer muito, 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 muito. Uma pessoa comentou aqui, e eu não vou deixar ela. A, a Irani falou que conhece a família há 40 anos e vocês exalam um bom perfume de Cristo. A Rosimeire disse assim: é uma pergunta, tá? Os maridos desvalorizam as esposas que são dona de casa? Hum. Essa é Ah, a pergunta dela. uhum. Então,
Eu acho que quando é bem orientado, não, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente trabalhou já várias vezes com casais, né? E a gente fala, a mulher dentro de casa, ela trabalha tanto, né? E ela tem uma função tão importante que é de educar o filho, de estar junto com os filhos, de estar... Eu não sei se eu te contei, se dá tempo de contar, mas o meu avô, aliás, minha avó foi a primeira mulher a entrar na universidade no Japão. Uau! E o que ele falava, né? Que o pai do meu pai, aliás, a irmã do meu pai, e meu pai dizia assim: é a mulher que fica com o filho. E a função mais importante de educar é da mulher, mesmo que fique em casa, vai aprendendo, aprende, porque o que ela vai passar para os filhos é o que tem mais valor, porque ela que fica mais tempo. Então, a responsabilidade da mulher de estar educando o filho é super importante. Só que, assim, a sociedade desvaloriza, né? Mas ela tem valor. E o marido que tem a mulher que está em casa, trabalhando em casa, ele devia também dar promoções para ela. A gente ensina isso também, porque o homem está lá e Uau! ele Vamos ter recebe que fazer uma live promoções. só para os homens É, agora. Vamos fazer mas uma live só para os maridos. a mulher não recebe promoção, não é verdade? E ele lá lutando para ganhar promoção, e ela está lá trabalhando e ela não tem promoção nenhuma. Então, ele devia aprender a promovê-la, né? No sentido de o que eu posso fazer para te ajudar, o que você gostaria de fazer, né? E quanto mais hoje, né, a mulher puder, entra na internet, né, faz cursos online, de educação, de culinária, do que tiver para fazer o melhor, dar o seu melhor, é o que ela pode fazer, porque ela está Alô, a senhora dando. diria que se a mulher valoriza estar em casa, se ela valoriza o que ela está vivendo, se ela tem a identidade dela forjada, e ela entende que esse é parte, voltando nos passos, do propósito dela. Porque às vezes a gente quer sair para trabalhar, e naquele momento, parte do nosso propósito e tem que acontecer é ficar em casa. Se a mulher tem convicção disso, a senhora acredita que o homem, de alguma maneira, a atmosfera vai mudar e esse homem vai entender e vai valorizar? E às vezes É, a mulher está se sentindo desvalorizada porque ela está se sentindo mal é, por estar naquela condição. aham, é. A Eu senhora acho, diria que. eu acho que tem os dois lados. Às vezes, Uhum, alguém tem que falar para o homem, no sentido de sim. acordar, despertar o homem de que é uma função super importante. Né? Acho até que muitas mulheres têm terceirizado coisas que ela deveria estar fazendo hoje, nos dias de Sim. hoje, né? Procurar, eu ensino hoje, né, para as mais velhas, eu falo assim, gente, procura empregos, né, procura profissões que você pode dar aula, que você tem férias com os alunos, então você tem tempo com seus filhos, mas hoje as pessoas, a sociedade valoriza tanto trabalhar fora, de ser importante, a mulher poderosa, empoderamento, gente, não é isso que a palavra diz, né, a palavra diz para você realmente ser uma boa mãe, isso é a prioridade, né? Então, acho que isso é importante, né? E às vezes o homem precisa ouvir de alguém falar, olha, como é importante essa função. Então Promove fica sua o mulher, convite. Então fica o né? convite para a gente fazer uma live e trazer esses pontos, talvez até para deixar aí para as mulheres e para as mães. Eu vou ter que encerrar aqui, mas eu É, acho que fica mesmo um tema, se isso é uma dor, se vocês estavam aqui com a gente é uma dor, quiser comentar, para que a gente traga mesmo, para que, né, por experiência, a Tia Lu trabalhou fora. Então teve o apoio para estar fora, mas entendi a responsabilidade de estar dentro de casa. Então nem tanto uma coisa e nem tanto outra. O equilíbrio acho que é uma coisa que a gente precisa aprender em Jesus e fazer acordos entre a família. De novo, Tia Lu, muito obrigada, muito, muito obrigada. de Obrigada para quem esteve aqui com nada. a gente, obrigada para quem vai assistir. Né? Vai ficar salvo, então se você assistiu e quer que alguém assista, vai ficar no meu IGTV, no meu feed. Marca a pessoa lá para assistir. Deus Tá, abençoe, Shalom. amém. Obrigada, viu, Valéria? Deus abençoe você. Obrigada. Obrigada pela Amém. oportunidade também de repartir um pouquinho da nossa vida, tá? Obrigada, é muito bom. Deus abençoe. Amém. Tchau. Gente, estamos encerrando e tenho 30 segundos para dar tchau para vocês. Beijo, vai ficar salvo. Eu espero ter contribuído e conseguido ajudar, né? Porque ela é incrível, ela trouxe muito conteúdo. Eu sei que vocês estão saindo daqui cheios e abastecidos.
E a Livinha entrou, e vó, que linda. E sim, eu vou convidar, espero que ela topa, para a gente fazer uma semana aqui para ajudar casamentos e famílias, já que isso tem sido um propósito de contribuir. Esse é um propósito em contribuir com vocês. Deus abençoe. Pri, obrigada. Eu amo vocês, família. Amo mesmo. Obrigadão, gente. Tchau.